Olá, sejam muito bem-vindos à série especial Educação Financeira da Cooperforte e Instituto Cooperforte, que nessa 11ª semana ENEF recebe aqui mais uma vez o nosso amigo e especialista César Bergo, economista, sociólogo, professor de mercado financeiro da UNB, sócio-diretor da Open Invest e conselheiro do Corecon DF. Ele vai nos orientar sobre um tema bem atual que influencia diretamente na nossa saúde financeira, que é o imposto de renda. Boa tarde, bem-vindo, professor. Poxa, boa tarde, tudo bem, Bela? É uma satisfação estar aqui de novo, né, com esse público tão seleto, né, dos associados da Cooperforte e também as demais pessoas que assistem. Agora, não tenha dúvida que 31 de maio está chegando, né? Que é o dia para entregar o imposto de renda. O último dia, isso. Então, as pessoas realmente acabam ficando tensas, né, nesses últimos dias, porque muitas vezes não se prepararam, não se planejaram para fazer o acerto com o leão. É lógico, o imposto de renda não é só dia 31 de maio, é o ano todo. Você tem também os impostos sobre investimentos, né, que também é imposto de renda. Uhum. E você tem outros tipos também de impostos que vocês têm que olhar exatamente para fazer esse planejamento tributário para não incorrer em erros, né? Porque se você errar, muitas vezes tem uma multa, Sim. né? Mas também não ficar inadimplente com o fisco, né? Que acaba afastando você de várias situações que você, às vezes, quer e não pode fazer. Complica a sua vida, né? Na hora de pegar uma certidão, né? Complica a sua vida. Então, vamos falar sobre orçamento doméstico e imposto de renda, né? O imposto de renda afeta muita coisa, inclusive o orçamento doméstico. Todo mundo que ganha uma renda, né? Ele tem que fazer uma retenção. Obviamente, a legislação de hoje diz que até 2 salários mínimos você é isento. Né? Acima disso, você acaba tendo que reter na fonte. Né? Se você é um trabalhador, você vai fazer isso aí de uma forma tranquila, que a própria empresa vai reter. Mas se você é um autônomo, né, você tem que fazer lá, entrar naquele carnê-leão, né? Uhum. Colocar lá como autônomo e fazer as retenções, para que você não tenha surpresa no final do ano. As retenções mensais, né? Mensais, né? Se você extrapolou o valor da isenção, que hoje é 2 salários mínimos, por volta de 2.800, né, e 24, você acaba incorrendo na necessidade de fazer esse recolhimento. Sim. E caso não faça o recolhimento, não adianta o ano que vem apenas lançar e tentar ver se acerta. Não. Você acaba caindo na malha fina, porque você deveria ter recolhido e não recolheu. Então, você vai ter que recolher, inclusive, com multas. Olha né? só. Então, é muito interessante, porque compromete o orçamento, e o orçamento hoje é tão apertado, né, Bela? E as pessoas elas têm uma certa dificuldade. Aí tem que colocar lá exatamente a questão do imposto e também fazer aquela gestão tributária, né? Das deduções, guardar mensalmente os recibos, né? Sim. Hoje tem um fator muito interessante, que é um avanço tecnológico, que é a pré-preenchida. Ajuda muito a gente, né? Ajuda Às vezes muito você esquece, né? Mas tem também, muitas vezes, não colocam lá um pagamento que você fez. Né? Então, você tem um recibo, você vai ter que lançar. Sim. Né? Agora, não cabe a nós julgar por que não tem lá. Uma vez que você tendo o recibo, você tem o direito de deduzir. A gente tem que preencher com atenção, né? Prestar atenção nos disso, campos que já vêm pré-preenchidos, né? Eu acho, bastante atenção. Porque essa pré-preenchida, às vezes, vem com 0 lá. Sim. Que é resquício de anos anteriores. Então, você não tem mais aquele pagamento e, às vezes, está lá, mas você tem que ir lá e excluir. Sim. Então, esses detalhes são importantes para não ter dor de cabeça, viu, Bela? Ótimo. Eu acho que assim, a gente pode dar uma pincelada geral de orientação para os nossos associados e para as pessoas que estão nos assistindo, que é assim, organizar os seus documentos, né, e começar a sua declaração quanto antes, otimizar a sua restituição do imposto de renda, saber como é que você pode maximizar a sua restituição, né? Então, a gente vai falar de todos esses assuntos, ficar por dentro das novas regras, alterações do imposto de renda, quais são as novidades que essa declaração de 2024 traz para a gente, 2023, 2024. E caso você encontre muita dificuldade ou não tenha disposição de fazer, procurar um profissional que pode, de fato, fazer isso para você. Né? É um caminho
caso você não tenha disponibilidade de tempo ou tenha um imposto de renda muito complexo, vamos dizer, né? Às vezes existe isso, né? Existe, né? Tem pessoas que têm muito patrimônio e muitas vezes tem que lembrar, né, de colocar. E, sobretudo, assim, em época, hoje, às vezes morre um pai, uma mãe, se tem herança, você tem que saber como é que você vai lançar aquela herança, né? Você tem também, o que você mencionou, que é importante, é que as pessoas, muitas vezes, elas se fiam no que um banco informou e não vão lá fazer uma verificação no extrato que você tem de posse que o próprio banco lhe entregou. E tendo a diferença, né? Um exemplo, você tem ações da Petrobras. Então, o ano passado ela pagou bons dividendos e simplesmente, muitas vezes, não consta esse valor na sua declaração. E, mas é 5 mil, 10 mil reais, mas pode fazer uma diferença. Por quê? Chega no final, o leão vai querer saber o seguinte, você ganhou quanto no ano? Sim. E quanto foi a variação patrimonial? Se a sua variação patrimonial for maior que você ganhou, acende o sinal vermelho lá na Receita. Você precisa ter renda para justificar aquele aumento de patrimônio. Então, as pessoas têm que ter essa preocupação e muitas vezes não têm, né? É verdade. E quando você faz declaração também, a declaração do cônjuge separada, né? Tem que ter esse cuidado, porque é exatamente aí que tem o problema. Porque você vai informar uma determinada situação e hoje, lógico, né? Todo mundo conhece a legislação sobre lavagem de dinheiro, né? Então, existe realmente uma verificação muito grande por parte dos órgãos federais com relação a isso. Então, você não tem culpa nenhuma, né? Às vezes você deixou de lançar um valor, mas tem que ir atrás, né? Porque para justificar aquela sua renda, é fundamental isso. E dentro desses princípios da obrigatoriedade de você declarar, né? Ou seja, é muito interessante porque o leão não quer nem saber, porque você tem que declarar. Então, você opera na Bolsa de Valores, né? Às vezes você pega lá o boleto da venda de ações, tem um valor lançado ali como imposto de renda. Aquilo no mercado se chama dedo duro, porque não é o imposto de renda que você vai pagar. Aquilo está dizendo que você tinha que fazer o acerto de capitais. E muitas vezes você não fez. E outra coisa, a corretora, ela não vai fazer por você. Não é que nem um fundo de investimento, que o recolhimento de imposto de renda é feito de maneira automática. Então, se você não tem tempo, investir num fundo de investimento é muito interessante. Você não precisa depois preencher o ganho de capital. Mas se você investe direto na Bolsa, a responsabilidade por essa declaração é do contribuinte e muita gente não sabe disso. Olha Sobretudo aquele que tem uma pessoa jurídica, né? Uma empresa que tem casos de isenção para pessoa física e não é isento para pessoa jurídica. É o caso do fundo imobiliário, por exemplo. Então, assim, é lógico, né? Eu estou falando aqui de maneira geral, né? Nem todo mundo investe em fundo imobiliário ou investe na Bolsa de Valores, mas, infelizmente, se for fazer uma lista, é os casos que mais levam as pessoas a fazerem da malha fina. Olha, só caírem na malha fina. Pois é, eu acho muito interessante a gente fazer todos esses alertas, né, para as pessoas saberem como se portar na hora de fazer o imposto de renda. Mas eu queria andar um pouquinho para trás e a gente dar uma ideia geral para as pessoas da importância, da lógica econômica, primeiro, desse imposto, né? Da importância desse imposto para a vida do cidadão brasileiro. Então, vamos falar sobre economia, né? Sim, um pouquinho. Então, na economia, nós temos dois agentes importantíssimos. As empresas que produzem e as famílias que consomem. Então, as empresas produzem, as famílias consomem, né? Agora, as famílias recebem os salários das empresas. E as empresas sobrevivem com o consumo das famílias. Mas existe um outro ente, que é o governo, que é o intermediário ali. Então, ele vai comprar imposto aqui da empresa e vai cobrar imposto das famílias. Lembrando que, geralmente, os impostos da empresa são repassados para os consumidores. Em última instância, quem paga é as famílias, né? Então, esse ente, governo, ele tem uma lista de impostos que ele, então, vai cobrar. Um deles é o imposto de renda, que é o imposto federal. E o que é importante é que parte desse imposto federal, o imposto de renda, volta para os municípios e para os estados. Né? Então, é importante dizer que não fica tudo na União. Existe o Fundo de Participações dos Municípios, que recebem recursos do imposto de renda, uma das fontes de recursos. E o objetivo desse recolhimento
é para fazer frente a gastos obrigatórios do governo, Sim. mas mais do que isso, educação, saúde, saneamento, né? Transporte. Então, ou seja, você como contribuinte, você está ajudando. Agora, mas eu não vejo melhoras, a minha cidade está ruim, mas você tem que fiscalizar. Então, entra outra vertente, que é a fiscalização. Que é o papel do órgãos. cidadão, né? Perfeito. Então, a contribuição do cidadão é fundamental para que a gente tenha uma sociedade sadia. Né? O que a gente chama de política fiscal, né? Contas do governo. Então, depende muito da arrecadação. Sim. Né? Agora, como que está gastando o meu dinheiro que eu estou contribuindo? Aí você tem que fiscalizar. Né? Existem os meios pelos quais você pode exercer essa fiscalização. Agora, o uso do imposto pelo governo tem que ser de maneira responsável. Então, ele tem que prestar conta. E transparente, né? Sim, existe um orçamento anual, Sim. ele tem que cumprir aquele orçamento. Então, tudo isso, quando você vai lá olhar a rubrica do imposto de renda, tem um valorzinho exatamente que o governo arrecada de imposto de renda, que é essa contribuição sua, essa contribuição que você faz mensalmente, né? E o governo, então, ele utiliza para fazer isso. Então, a lógica do imposto é essa, por isso que existe imposto, né? Agora, não tenha dúvida de que, muitas vezes, por exemplo, você tem 65 anos de idade. Então, existe uma lei lá que te dá um benefício. Sim, uma Dá um isenção. desconto, né, acima de 65 anos. Então, existem aqueles fatores que o próprio governo utiliza a política tributária para fazer uma política social também. Sim. Né? Para que aqueles mais pobres paguem menos e os mais ricos paguem mais. Sim. É lógico, eu estou falando tudo em tese, mas existe a reforma sobre o imposto de renda que está ainda em discussão, né? Que nós aprovamos a reforma tributária sobre consumo. Sim. Então, é fundamental a participação do cidadão, tomando conhecimento do que está sendo votado lá. Perfeito. Né? Para não poder reclamar amanhã, dizer, mas... É isso, porque às vezes parece que há um descolamento do entendimento, né? De que você escuta, muitas vezes, as pessoas dizendo assim, olha, mas isso é dinheiro público, não é dinheiro de ninguém. Não, isso é meu dinheiro, isso é seu dinheiro. Né? Então, essa coisa de você tratar com uma certa leviandade, a gente pode chamar, né? Esse recurso público, que é fruto do nosso trabalho. Tem a dúvida. Né? Eu costumo mencionar a questão do condomínio. Né? Sim. Você mora num condomínio. Então, esse condomínio vai te cobrar uma taxa mensal para manutenção. Então, a nação é um grande condomínio. Né? E você é morador dessa nação. Então, você tem que contribuir, por isso chama contribuinte. Sim. E você vai ter que fiscalizar. Agora, não tenha dúvida de que a má gestão dos recursos públicos provoca um outro tipo de imposto, que é a inflação. Né? Então, também acaba corroendo. Agora, não tenha dúvida, né? Outra questão importante, que muitas vezes tem que haver manifestação, porque a tabela do imposto de renda, às vezes, não é corrigida por essa inflação. Então, ela tem uma defasagem muito grande. Então, todo ano, muitas vezes, você tem um reajuste salarial e a tabela não é reajustada. O que implica isso? Mais imposto. Sim. E, às vezes, você está pagando mais imposto quando não deveria. Né? Porque o governo, no mínimo, deveria corrigir a tabela do imposto de renda pela inflação. Mas não acontece na prática. Recentemente, nós tivemos uma decisão desse governo de dar uma isenção para os 2 salários mínimos, que não tinha essa isenção. Eu né? sei. Então, acaba criando uma certa distorção, porque o aposentado que não recebe um salário mínimo, que recebe mais que um salário mínimo, daqui a pouquinho ele está ganhando igual um salário mínimo, porque o salário mínimo está sendo corrigido acima da inflação e tem impactos no imposto de renda. Né? Claro. Então, outra coisa, por isso que eu mencionei a inflação. Às vezes a gente pega os noticiários e fala assim, mas o governo está arrecadando mais. Está arrecadando mais por quê? Porque ele ganha com a inflação. Então, a inflação vem em cima dos preços, a inflação vem em cima dos salários, e aí o imposto de renda sobe. O valor nominal do imposto sobe. Por isso que é normal, quando você tem uma inflação alta, o governo está arrecadando mais. Sim. A justiça tributária seria, se ao final do ano ele corrigisse a tabela do imposto de renda, tanto a tabela mensal, né, que é sobre a renda, Sim. como também do ajuste anual, pela variação da inflação. Por isso que eu estou tocando tanto na inflação, porque as pessoas têm que ficar de olho exatamente nisso, porque às vezes não entendem por que está pesando tanto o imposto lá no orçamento. É verdade. Então, assim, vamos traduzir para o nosso associado e para o nosso, né, para a pessoa que está assistindo a gente, como é que a gente inclui
o recolhimento do imposto de renda, a declaração do imposto de renda no nosso orçamento? Tá. Normalmente, a forma de incluir é saber quanto que eu estou retendo de imposto de renda por mês. Aí vamos supor que a pessoa tem várias fontes de renda. Ela recebe o olerite dela, mas recebe a aposentadoria, depois recebe um aluguel. Ora, quando você fizer o ajuste anual, vai dar um valor enorme de imposto. Então, você já vai fazendo, vai guardando. Porque se você não fizer isso, você vai se assustar quando chegar lá para fazer o ajuste. Vai tomar um susto. Porque você não teve retenção na fonte suficiente para fazer frente à sua obrigação de pagar o imposto. E, às vezes, as pessoas não entendem. Quando chega no final do período para fazer a declaração, vai chegar lá e falar, gente, mas como? Eu paguei já imposto, descontaram do já meu... descontaram, Sim. né? Mas não é assim. Então, o planejamento para incluir no orçamento implica em você saber o quanto você está ganhando. Obviamente, você deixou de reter na fonte aquilo ali, bom, às vezes aplica, Sim. faz alguma coisa para você, mas você vai ser chamado a contribuir proporcionalmente naquele valor também. Ótimo. Então, é comum, e isso que é importante, que as pessoas a coloquem no orçamento para que, quando chegar na época oportuna, o famoso DARF, né, você já está preparado para fazer esse pagamento. Isso. Vamos falar um pouquinho, então, da organização desses registros, né? De como é que a gente organiza esses registros no imposto de renda. Pessoas novas como eu, né, já passou por tantas etapas de imposto. Eu lembro que a gente fazia no lápis ainda, lá em 1815, e depois foi evoluindo, né? Foi informatizando, e aí foi facilitando. Quem não lembra das filas para entregar imposto de renda, né? Era uma loucura, né? Mas, além de você estar ali cheio de fitinha de máquina calculadora, grampeando e não sei o quê, você tinha que ficar preocupado ali na hora de fazer as contas finais, para não errar, né? Agora, foi evoluindo muito. Então, você teve sistemas que você baixa no computador, o próprio computador tem calculadora, né? Você não precisa ter uma calculadora, porque é bom utilizar o próprio sistema. Às vezes, você pagou uma prestação de financiamento imobiliário. Aí, no final do ano, chega lá a sua informação, você soma lá e coloca o valor do bem somando o que você pagou de financiamento imobiliário. Porque tem um detalhe importantíssimo que as pessoas esquecem, é que aquele valorzinho que você lança da sua casa própria, do seu apartamento, depois você vai ter que pagar imposto na hora de vender. E não é permitido corrigir. Então, se você tem uma obra, se você gastou um dinheiro com o seu imóvel, você vai colocando no imposto todo ano. Porque senão você vai ter problema na hora de vender o imóvel, que vai ter um valor enorme. É lógico que até R$400 mil se valer o imóvel e for um imóvel único, você está isento. Mas não é sempre assim, né? Então, tem uma dor de cabeça, porque isso acaba gerando um imposto extra para você. Então, fica nessa. Hoje em dia, a tecnologia ajudou aí bastante. Daqui a pouquinho você vai receber o DARF em casa para pagar logo. Exatamente. Né? Mas hoje está quase nessa fase. Quase. Né? Com a pré-preenchida. Isso. Só que está em fase de ajuste. Né? As pessoas não se acostumaram. Nem o fornecedor e nem você. É verdade. Né? Então, verifica lá se está o valor. Né? Eu mesmo tenho feito vários impostos de renda, viu, gente? Estou falando isso pela experiência. E eu tenho observado isso. Às vezes eu falo assim, não dá. Né? Às vezes você pega o recibo, entrega para fazer o imposto de renda. Vamos supor que você pega a sugestão da Bela e contrata um contador. Você não tem tempo. Né? Vamos dizer que você não tem tempo. Mas acontece que às vezes você entrega recibo de 2024. 2024 não é a hora ainda. Né? Não chegou a hora de 2024. Então, essa seleção dos documentos são importantíssimas. É isso, é porque né? As pessoas confundem. A declaração é de 2024, mas é referente ao que você fez em 2023. Exercício 2023. Exatamente, né? exatamente. Então, o ano base é 2023. É. E aí entra essa questão aí que você está colocando. A tecnologia ajudou bastante, mas é lógico. Hoje eu vi uma ótima de uma pessoa, né? Falando assim, se você pede seu sobrinho para formatar o Windows, isso não é para você. Ou seja, nós temos Muito que nos bom. habituar com tecnologia. É verdade. Né? Porque a tecnologia é importante, mas às vezes a gente não tem essa facilidade. Essa expertise, né? mesmo, e hoje esse costume. Tá tudo aí, com certeza. É uma questão cultural mesmo. Vamos fazer uma explanação aqui para os nossos associados da diferença entre renda e patrimônio, que eu acho que pode dar um pouquinho de confusão com esses conceitos, né? Isso é muito bom, porque lá na corretora, às vezes a gente fala, a pessoa tem patrimônio, mas não tem renda. Né? Aqui no Brasil, se costuma olhar muita renda.
para você dar limite de crédito. Sim. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, é patrimônio. Só que patrimônio, você não faz dinheiro. Às vezes você não tem dinheiro nem para almoçar. Você tem patrimônio, mas você não tem dinheiro, você não tem liquidez. Tem uma mansão em Beverly Hills, né? e está comendo McDonald's, Tá olha comendo lá. McDonald's. Não, se tiver. Porque isso é importantíssimo que você coloca, né? Porque por isso que existe, talvez de uma forma errônea, falar que é imposto de renda. Porque salário, teoricamente, não seria uma renda. Mas é renda para efeito de imposto. Sim. Então, o patrimônio hoje, ele não é tributado, a não ser nessa situação que eu acabei de falar, quando você vende. Você tem um imposto de renda sobre o lucro, sobre a venda de imóveis. Sim. Mas está em estudo cobrar imposto sobre grandes riquezas. Se você é grande e rico, né, você vai estar nessa linha. Né? É. Então, no imposto de renda sobre consumo, no imposto sobre consumo agora aprovado na reforma tributária, Sim. incluíram lá assim que não tinha iates, barcos, Helicópteros. e aviões. Né? É. O que significa isso? Isso é patrimônio. Aí já misturaram a estação, né? Sim. Para cobrar. Ou seja, não deveria. Deveria ver agora na reforma sobre renda e patrimônio. Sim. Então, o patrimônio é todo bem que a pessoa tem, né? Seja um ativo financeiro também, né? Pode ter um fundo de investimento, ele pode ter um automóvel. Antigamente, né? Olha, lá As vem eu linhas de de novo, telefone. né? Pronto. Você me roubou. Você vê como você não é tão antigo assim. Né? E o que é interessante é que você... olha só como é que é importante isso. Antigamente, você comprava uma linha telefônica, mas o que mais valia eram as ações As da ações, empresa. exatamente. E as pessoas não sabiam que tinha ações. É. Aí você tinha aquele pessoal que andava na rua comprando as ações, né? Não, a gente tomou um susto agora. Na minha família aconteceu exatamente isso, né? A gente foi rever uma partilha de bens do meu avô materno e aí começamos a achar várias ações da Telebrasília. É uma empresa que é para todos os, né, para todos os fins, não existe mais. Não existe. Mas tem as ações e estão aí. Tem que ver, exatamente. Gente, tem né, ações de bancos, ações de um monte de açãozinha picotada e a gente descobriu que vale um dinheirinho, E sobre né? isso, né, sobre as ações, eu queria só lembrar as pessoas que têm dificuldade, às vezes, de buscar no banco as informações. O Brasil é muito avançado nessa linha. Então, tem o AP3, você tem um SEI, que é o canal do investidor. Então, você tem o seu cadastro, o seu CPF lá. Se você tem alguma dúvida, se você tem ação, não tem, entra lá que vai ter essa informação. Maravilhoso, né? é. Então, você hoje... Super ágil. É que as pessoas não sabem, muitas vezes, né? Então, o Brasil, em termos de sistema financeiro, ele é referência mundial, né? Um dia desse eu estava na França, tinha uma farmácia dizendo, aceitamos Pix do Brasil. Olha que coisa. Você vê a sacada desse Comerciante. Então, assim, e realmente, quem está acostumado com Pix aqui agora, tem uns 2 anos que tem Pix, quando vai lá na Europa, se assusta porque não tem. Né? Então, é outra situação importante para o imposto de renda, porque tudo é fotografado. Não é pensar que vai ficar uma coisa ali que não vai ser monitorada hoje pelo imposto de renda, não existe que vai mais ser isso, né? monitorada. Né? Não existe mais essa possibilidade. Então, essa movimentação financeira, essa compra de imóvel, essa compra de carro, os cartórios informam. Às vezes, quando você pega a sua declaração de renda preenchida, já tem até o número lá, porque às vezes a gente esquece de colocar o número do livro e tal, né? Que tem que colocar. Já vem do cartório, né? Cruza com o cartório. Vai do cartório. Então, isso tudo vai se fechando. Então, muitas vezes, não existe espaço para sonegação, né? E a sonegação, como diz o nome, é crime. Então, às vezes, as pessoas ficam aí, e mesmo quando você não sonega, às vezes a Receita move uma ação contra você, e você tem, às vezes, que constituir um advogado. Para se defender, né, para se defender, porque para não esclarecer. fez uma declaração correta. Exatamente. E quais são os nossos rendimentos tributáveis e as nossas deduções permitidas? Bom, os rendimentos, basicamente, como eu falei, os salários, né? Mas tem outras rendas, que é o caso de aluguéis, né? Que também são tributados. Também, se você é autônomo, você presta um serviço, né? Lógico que você muitas vezes coloca o CNPJ. Aí não, aí CNPJ é outra, é tributado, mas tem outra lei. Tem outra declaração. Pessoa física, né? não. Você tem que declarar. E tem ainda que recolher o INSS. Né? Ainda tem isso também. Sim. Então, do ponto de vista de tributação, basicamente são essas rendas, né? E na questão que a gente mencionou de patrimônio, na venda de um imóvel, num ganho de capital, você tem que recolher imposto de renda. Lembrando sempre que, para alguns casos, tem o carnê-leão. Então, o recolhimento também é mensal. Sim. Então, você tem que fazer esse recolhimento.
o próprio sistema calcula para você. Hoje não tem mais carnê-leão à distância. Você não pode baixar o carnê do telefone. É tudo online. Tudo Você online. já faz lá na Receita, fica lá registrado. Exatamente. Então, do ponto de vista de ganhos, né, não tenha dúvida que 75% é salário. Sim. Então, não tem como você escapar, porque a própria empresa faz o recolhimento. Claro. Né? Retém na fonte. Então, basicamente é esse. Atenção maior para os aluguéis, porque existem muitas pessoas que alugam os imóveis, mas não declaram, né? Então, muito cuidado, porque né? se por acaso o inquilino declarar... Agora, hoje, com a declaração pré-preenchida, é muito fácil ver, porque você entra na pré-preenchida, se o inquilino declarou, está lá. Perfeito. Agora, não vale correr o risco. Não vale mesmo. Vamos falar um pouquinho também, eu acho que tem um tema que está bastante atual e premente, assim, a gente está vivendo um momento muito dramático no Rio Grande do Sul, né? A população do Rio Grande do Sul está, enfim, sendo impactada de uma maneira inédita, né? E bastante comovente para todos nós que estamos aqui. Está todo mundo, de alguma maneira, se mobilizando. Essa onda de solidariedade tem pego todos nós. E não existe um cuidado que tem que se ter sobre doações de bens, valores ou direitos? Como é que a gente trata isso? Muito boa a sua colocação, Bela, porque existe, né, obviamente, situações em que a pessoa não está apta a receber doação. Às vezes você doa, até bem intencionado, aí lança no imposto de renda, aí vai ser glosado. Né? Chega lá e é glosada. Né? Então, é verificar primeiro se essa entidade para a qual você está fazendo a sua doação, ela está, de alguma forma, credenciada, vamos dizer, né? para poder fazer esse recebimento e você deduzir do imposto de renda. Além disso, né, existem outras situações, fundações, né, que institutos, são dedicadas à educação, sim, né, à saúde. Então, você pode fazer doações, sim. Né, e você vai deduzir isso do imposto. Existem aquelas questões mais oficiais, né, como em 1815, tinha o Fundo 157, né, que tem valor até hoje. O que é o Fundo 157? Não me lembro disso. 157 antigamente era um benefício fiscal. As pessoas podiam tirar uma parte do imposto que depois ia ser devolvido para eles. Olha. E ele fazia um tipo de destinação para algum tipo de fundo. E aí ele tinha direito de receber isso num determinado período. Então, hoje, existe milhões parados lá que as pessoas nem sabem que tem. Olha só. Então, você tem um site, você entra lá e coloca o seu CPF e você vai verificar onde está esse site. É cvm.gov. É o site da CVM. Vou botar embaixo aqui da telinha, né? Para o pessoal saber. cvm.gov. Você consulta para ver se você não tem dinheiro no fundo no fundo 157. Olha só. É igual esse dinheiro que está parado no Banco Central também, né? É a mesma coisa. O Banco Central tem esse sistema lá e a CVM tem também para te informar que você tem X lá no fundo 157, você pode pedir o resgate. Ah, maravilha. Tá ótimo. Então, vamos passar para as perguntinhas. Você quer dizer mais alguma coisa, esclarecer mais alguma coisa sobre imposto de renda? Tem alguma coisa que a gente esqueceu de abordar? Já entreguei o meu imposto de renda, viu? Já fiz a minha entrega solene, né? Tem o recibo. Tá? Isso é outro cuidado, né? E agora... Fazer a declaração, guardar o recibo do imposto de renda. Tem gente que perde, depois tem que voltar para recuperar, pedir segunda via. A gente perde uns 100 quilos aí só de cabeça. Porque exatamente. Realmente, olha, é muito bom concluir o imposto de renda e mandar. Quando daquela, a gente põe enter, não é eject não. Não, é enter. Né? Aí a gente vai assim, recebida com sucesso, ok. Quer imprimir? Poxa, é a melhor parte de fazer o imposto de renda. O alívio que dá, né? Então, tem algumas perguntas que nós escolhemos, né? A gente precisa saber, quem precisa declarar imposto de renda no Brasil? Olha, o valor, né? Se você é uma pessoa física, e recebeu durante o ano 28 mil, por exemplo, né, que seria mais ou menos os 2 salários mínimos vezes 12. Mas só que a questão do salário mínimo, tomar cuidado, porque a medida provisória e depois que legalizou a questão, eles criaram um artifício, sabe? Eles não mudaram o teto de isenção, só criaram um benefício, aumentar mais R$600 para poder... Então, assim, a rigor, a gente vai falar que é 2 salários mínimos. Tá. Basta você multiplicar por 12. Se você ganhou mais do que isso, você tem que fazer a declaração. E se você também tem patrimônio, né, superior a R$400 mil, você tem que fazer também a declaração. Então, são situações essas que levam as pessoas a ter, mesmo que não tenha nenhum imposto retido na fonte e não tenha nada para receber de devolução, tem que fazer
o seu acerto com o fisco. Então, Tá. nem todo mundo, né, vai ter imposto para receber. Mas não tive nada retido na fonte. Mas você tem patrimônio? Tem. Então, tem que fazer imposto de renda. Perfeito. Quais são os prazos e as datas importantes para a declaração do imposto de renda 2024? Todo dia do ano, né? Porque você vai fazer o seu planejamento. Disciplina. Né? Olha a Mas a disciplina. data final é 31 de maio. Olha, isso é muito interessante, porque na pandemia mudou. Eu não sei se vocês recordam, né? Não, vai mudar o prazo, era 30 de abril. Né? Então, com a pandemia, foi para 31 de maio e não mudaram. Então, agora ganhou mais um mês, né? Dá para voltar das férias. Tranquilo, depois do carnaval. Carnaval, e você vai fazer seu imposto. Então, o prazo máximo é 31. Aí, quem não fizer e respeitar, aí tem a multa que vai pagar. Essa é uma outra pergunta que a gente recebeu aqui. Se é melhor entregar logo a declaração de imposto de renda, deixar para os últimos dias, posso entregar atrasado, o que acontece? Tá, é melhor porque, às vezes, você é beneficiado, se você tem restituição, você vai receber antes. Quanto mais cedo você apresentar, se você não for velhinho, doente, né, que você tem prioridade. Mas se você quer receber sua restituição o quanto antes, quanto mais cedo você fizer essa declaração, mais cedo você vai receber. Esse é um ponto. Segundo ponto, deixou de entregar dia 31, dia 1º de junho já tem multa. Você vai pagar, se não me engano, R$128. E fora, né, o atraso no pagamento do DARF. Porque se você atrasou, porque o limite para pagamento do imposto é 31 de maio. Aí você pode parcelar, né? Mas corrigido pela Selic. Então, faça a conta direitinho. Se você tem o dinheiro e não consegue aplicar ganhando Selic, vale a pena pagar todo o imposto de uma vez só. Agora, é lógico, às vezes tem, né, a maioria aí, pessoas tem que pagar muito imposto, né? Geralmente. Então, vale a pena um parcelamento e colocar no orçamento. Sim. Né? Então, a partir do momento que você parcelou em 5 vezes, pega o valorzinho, põe lá no orçamento. Na sua planilhazinha de controle. E um aspecto importante é entrar no banco que você tem a conta e fazer a programação, colocar o agendamento. Para não esquecer. Para não esquecer. Aí chega no 31, você vai olhar lá, é hoje. E quais as despesas podem ser deduzidas da declaração de imposto de renda? Aí são muitas. Aí existe uma confusão muito grande aí, porque remédio não pode mais, né? Antigamente você poderia deduzir remédio. Eu lembro disso. Existem situações com relação à doença grave. Sim. Né? Então você tem que se habilitar perante a Receita para você ter esse desconto. Tem um rol de doenças, né? Que são consideradas. E aí, basicamente, se você perguntar queima-roupa, o que pode ser deduzido? É educação com dependente, e tem os seus limites. A despesa com o próprio dependente é 2.750 por dependente, né, que você pode lançar. E a questão da saúde também. Dos hospitais, clínicas, planos de saúde e também laboratórios. Né? Então, você pode deduzir isso, ou seja, no caso da comunidade Banco do Brasil, pode deduzir a CACI. Né? No caso da Cooperforte, né? E tem uma coisa que você está querendo deduzir, que é a Previdência. Exatamente. Então, o que você contribui para a Previdência oficial e para a Previdência particular, você privada, pode deduzir. E no caso do banco, né, é a Previ, quem tem Previ pode deduzir também. Então, é importante você ter isso, porque quando você recebe, no caso de aposentados, recebe o valor mensal, já leva em consideração aquele valor da Previdência, tá? Então, o retido na fonte já está deduzindo aquilo. Então, não dá para fazer muita festa no final do ano, mas também não pode esquecer. Sim. Porque senão vai ser um imposto absurdo que você vai pagar. É verdade. E quais são as alíquotas do imposto de renda para a pessoa física? A gente tem como dizer mais ou menos como eles são calculados, os valores a pagar? Tem. Então, você tem uma tabela progressiva, né, em que, basicamente, as pessoas da classe média, em função do achatamento dessa tabela, está na faixa de 28,5%. Tá. Né? Então, você tem desde o isento, e aí, geralmente, você vai pagar em torno de 28% de imposto. Sim. Né? Então, é basicamente essa ideia que tem que ter, porque enquanto não corrigir de maneira correta, como eu falei no início da nossa conversa, vai ter esse problema. Né? Então, a tabela de ajuste é essa. E, mensalmente, você tem o imposto de renda na fonte, que segue mais ou menos na mesma linha. Que se você for pegar mensalmente, é em torno de 28% que você retém de imposto.
alguns casos, né, de 22% a 28%, mas esse é o que É a se média, paga de né? imposto de renda. Como é que funciona a restituição do imposto? Em que caso eu posso ter direito a receber ou não? Tá. Como é que a gente diz? Antes eu queria só lembrar que existe uma tabela para os investimentos. Sim, Se investimento é um investimento de longo prazo, é 15%. isso. Então, essa alíquota ela vai até 22,5%, essa alíquota dos investimentos. Se você investiu por 6 meses, é 22,5%. Né? E se investiu por mais de 2 anos, você vai pagar só 15%. É muito importante ter isso em mente, porque as pessoas têm fundo, investimento, e às vezes não atentam para isso e pagam um imposto de renda muito grande. Dependendo do investimento, né? Renda fora o fixa, chamado, não sei o quê. o Come Cotas, Isso. que acontece em maio e novembro. Né? Ah, mas diminui meu fundo, porque eu Come Cotas. Porque o que acontece com o Come Cotas? Tem gente que tem fundo de investimento e esquece. Mas o governo quer receber. Então, ele criou o Come Cotas para antecipar o imposto. Então, quando você for fazer o resgate, vai ser compensado. Então, é importante que as pessoas Fiquem também pensem atentas, nisso, né? tá? Fiquem atentas. Como declarar despesas médicas? A gente já falou disso um pouquinho, foi uma outra pergunta que nós respondemos. E como é que eu posso consultar o status da minha declaração de imposto de renda e verificar se tem alguma pendência? Gente, hoje é maravilhoso. Existe o GovBR. Parabéns para quem criou esse GovBR. Realmente serve para tudo. Vacina. Tudo. Né? É impressionante como alguém teve inteligência. A sua de vida criar. está ali dentro, Não, como merece cidadão. Merece, parabéns. Né? É verdade. Porque ali você pode entrar com o seu CPF, a sua senha, que é em você não pode passar para ninguém essa senha, porque Essa senão questão vai de fazer segurança. um estrago. Né? E você entra lá, se você está com preguiça de localizar, coloca Receita Federal, já cai na Receita Federal, meu imposto, entra no meu imposto, aí vai estar tudo lá. As suas declarações, inclusive para saber se não tem problema, se não caiu na malha fina, ou se não tem nenhuma cartinha que você recebeu da Receita. Uma né? mensagenzinha. Uma mensagenzinha, né? Que é importante, porque tudo tem prazo. Tudo tem prazo na Receita. Então, você pode consultar no próprio site da Receita Federal ou através do GovBR, que é muito mais prático, né? Porque eles exigem que você tenha assinatura digital. Isso. Então, muitas pessoas não têm. E no próprio GovBR, até assinatura digital você tem, de graça. De graça. Né? De graça. Então, assim, e se alguém recusar sua assinatura digital, denuncie. Do Gov, não pode. Denuncie, não pode. Bom, foi muito importante você ter tocado nesse assunto da senha, né, de passar a senha para os outros, até porque um dos temas da ENEF, da 11ª ENEF, né, que acontece essa semana, de 13 a 19, tem como tema central exatamente a proteção financeira, né? E nós temos um trabalho bastante consistente na Cooperforte de divulgação dessas dicas de segurança, estão disponíveis para todo mundo no nosso site público, estão no nosso app, um guia de segurança completíssimo, com todas as orientações. Então, senha sabe aquele segredo mais secreto que você não conta para ninguém? É senha. Senha a gente não pode dizer para ninguém, não pode contar. Token que você recebe no seu celular, você está fazendo uma operação, né, junto à sua empresa, seu banco, você recebe um númerozinho ali de confirmação para você fazer um acesso. Isso também não se compartilha com ninguém, né? Então, quem tiver dúvidas, pode entrar lá no app da Cooperforte ou no autoatendimento. Lá você vai ter uma área pública, você não precisa ser nosso associado. Você entra ali, você vai ver guia de segurança. Tem todas as orientações para você navegar mais tranquilo nesse mar revolto. Eu dei os parabéns para o Gov, eu dou os parabéns para a Cooperforte também, porque, de fato, é muito importante essa responsabilidade cidadã, né, de colocar os alertas, né, porque, infelizmente, a tecnologia avança, mas os fraudadores também avançam. Né? Sim. Eu garanto que vocês estão me ouvindo aí, estão me vendo, vocês tiveram 5, 6 ligações hoje, só tentando fazer fraude. É lógico que a gente torce para que a polícia localize essas pessoas. Eu trabalhei muitos anos na área de segurança também, né? E eu sei da importância de você guardar a sua senha. E também, não só guardar, mas fazer uma senha que ninguém vai descobrir. Segura, isso. Não vai botar data de aniversário, né? Não. O seu endereço, né? Seu CPF. Então, isso vai acabar sendo de uma forma detectado, porque os nossos fraudadores, os nossos e os deles também, eles são muito inteligentes e versados nessa área de tecnologia. Então, é descomunal a luta que a gente tem com essas pessoas. Né? Então, muito atenção. Acesse o site da Cooperforte, vê no app os alertas, né?
que não tenha dúvida que você vai ser o maior vitorioso disso. Um dia desses me ligaram para aplicar um golpe do cartão de crédito. Olha. Que falaram que o meu cartão de crédito ia ser clonado e que eu estava correndo risco, né, de fraude, e queria um motoqueiro lá em casa para pegar o cartão de crédito, porque ia agitar. Aí eu falei para ele assim, olha, eu não dou cartão de crédito nem para minha mãe, não vou dar para o motoqueiro. Não, porque eu já sabia que era um golpe. É claro. Mas as pessoas caem nesse golpe. Caem. Né? E caem no golpe que você está falando, que talvez, que é o mais caro, né? Às vezes daquela questão do sequestro, né? Sim. Então, não tenha dúvida de que instituições como a Cooperforte, ela contribui muito para o nosso país, né? Colocando isso no site, alertando as pessoas. Mas é preciso que as pessoas se acessem para que possam saber da novidade. Isso, a gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar atento. Todo dia acontece, é lógico que a gente faz um esforço danado para juntar um realzinho e, às vezes, uma fraude, vão todos embora, né? Então, muito cuidado, né? E a gente, quando fala em fraude, fala também do imposto de renda, porque, às vezes, as pessoas acessam suas informações, né? E com elas, um CPF, um bom nome, fazem compra em sites eletrônicos e depois caem no seu cartão de crédito, né? E não é só isso, Bela. Às vezes, lá em São Paulo mesmo, eu já tive experiência de as pessoas venderem dados de CPF por R$1. Estou falando da área de segurança, né? Então, é muito cuidado hoje, porque não precisa nem mais de CD. Hoje você faz a transferência pelo celular, né? Exatamente. Arquivo. Então, esse trabalho da Cooperforte é fundamental. Eu acho que realmente merece os parabéns e que ela continue realmente orientando e você se valha dessas orientações para o seu dia a dia, para que você possa, de alguma forma, ter uma tranquilidade, né, na gestão dos seus recursos. Isso. Então, eu acho que tem esses dois lugarzinhos onde vocês podem procurar as informações sobre segurança, né, sobre proteção financeira, tanto no nosso app Cooperforte, na área pública. Você vai ver lá um quadradinho escrito Guia de Segurança, só clicar ali que você tem todas as informações. No nosso autoatendimento.cf.coop.br também. Então, fica à disposição de todas as pessoas, todos os cidadãos, tá? Está aberto para todas as pessoas. E um segundo tema, que é um tema também caro à ENEF esse ano, né, que foi uma decisão tomada na semana passada, foi incluir na Semana ENEF a questão da solidariedade aos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, nesse sentido, eu faço aqui um convite a todos os nossos associados e quem está nos assistindo. A nossa Cooperforte fez uma ação de doação para todas as pessoas, convidando as pessoas a doarem para ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul. Criamos uma grande ação e a Cooperforte se comprometeu que a cada R$1 doado, a Cooperforte doa outro R$1. Então, a gente vai fazer uma campanha, uma corrente bonita de solidariedade aí para ajudar o maior número possível de pessoas. E a gente conta com todos vocês aí. Está à disposição no nosso site, nas nossas redes sociais. Lá você vai ter o QR Code das contas do Instituto Cooperforte, que é nosso braço social, que vai fazer a transferência dessas doações para os nossos irmãos lá por meio de organizações sociais, que vão comprar todos os itens de necessidade que a gente puder para atender essa população. Bela, não se trata nem de ser irmãos do Rio Grande do Sul, são brasileiros. Né? São brasileiros, são humanos. E nós somos brasileiros. São humanos, né? E mais do que isso, a gente já teve experiência aqui no Brasil com situações pontuais em Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Espírito Rio de Janeiro. Santo, tivemos, né, um problema tivemos. Também. Tivemos. Mas nada se compara ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A escala então, é outra, né? Você tem um estado que tem o quarto PIB do país, 6,5%, né, do PIB do país. Você tem o maior produtor de arroz do país, que é 70% do arroz é produzido. Exatamente. Você tem 18% da soja, milho. O agronegócio é muito forte, sobretudo a agricultura familiar. Exatamente. E as pessoas não têm mais nada, perderam tudo, né? As imagens que a gente... E quando eu estou falando, eu estou me arrepiando aqui, porque as imagens são tristes demais. Tristes, né? demais. São rebanhos inteiros dizimados, né? De suínos, de bovinos. Né? É uma economia que realmente está em frangalhos. Né? Tá. Do ponto de vista econômico, vai precisar de muita ajuda. Por mais que o governo federal
tenta ajudar não é suficiente. É importante o corpo O a corpo. apoio, né, de todos nós. Nós tivemos agora, até ontem, a morte de um médico que estava voluntário lá e outros que estão morrendo também por irem lá ajudar, dar a própria vida por esses irmãos. Então, não custa nada, muitas vezes, a gente se valer de uma instituição forte como a Cooperforte, que possa chegar até essas pessoas, porque vocês não têm a ideia da capilaridade da Cooperforte, né? Como uma cooperativa, ela tem uma presença muito grande no Rio Grande do Sul. Então, essas informações não chegam pela mídia, chegam pela própria Cooperforte. São irmãos nossos que estão passando necessidades graves lá naquele estado. Os números são alarmantes, né? São alarmantes. Essas informações chegam a toda hora, né? E quando vem pela Cooperforte, até a iniciativa da Cooperforte é realmente louvável, porque nós carecemos de instituições sérias. Tem muitas pessoas que estão se aproveitando desse momento para fazer outras coisas, o que não é bom, né? A gente vê que a situação não está controlada ainda, choveu bastante agora, cidades que não estavam incluídas passaram a estar incluídas, né? O caso de Caxias do Sul, o caso de Gramado, né? E está pegando todo mundo de surpresa, né? Porque é uma dimensão assim que nós não temos a menor noção quando a gente vê, a gente pensa que é aquele casinho de um barco, não é, gente. Gente, a gente contabilizou até o final da semana passada mais de 350 mil pessoas desalojadas, mais de 1.900.000 pessoas afetadas, 1.900.000 pessoas afetadas, mais de 430 e poucos municípios afetados, né? Então, assim, é uma proporção que realmente nenhum de nós viu acontecer antes, né? Assim, é preciso que a gente se mobilize. A prioridade é para salvar vidas. A prioridade é para as pessoas. Agora, a economia, ela também vai sofrer, né? Nós temos uma projeção de que o PIB do Brasil seja afetado em torno de 0,2%. A inflação ela deve subir em torno de 0,1% a 0,2% por conta desse evento. Você somando Paraguai e Uruguai, não dá o PIB do Rio Grande do Sul, né? Então, é um estado muito grande, né? E, fora isso, as pessoas também são pessoas realmente que, além disso, serem brasileiras, são trabalhadores, não são pessoas que simplesmente estão ali... são, sobretudo, produtores rurais também, né? Então, de fato, merece um tempinho nosso, uma atenção especial para que eles possam se sorrir e o Estado continue sendo esse Estado forte. Isso. Eu sempre coloco o seguinte, sabe? Seria qualquer Estado do Brasil. Sim. Qualquer Estado do Brasil que tivesse essa dificuldade, nós estaríamos solidários, né? Claro. E o Rio Grande do Sul ele tem uma particularidade porque ele está no Brasil inteiro. Os gaúchos estão em Mato Grosso, os gaúchos estão aqui em Brasília, estão no norte, estão em todos os lugares. Então, eles estão praticamente no Brasil inteiro. E o sofrimento não é um sofrimento só local, todos estão sofrendo. Né? A carne de todos estão sangrando pelas coisas que estão acontecendo lá. Então, vamos ajudar sim e nos valer dessa força da Cooperforte para que muitas vidas sejam salvas. Isso, quem quiser ajudar, quem puder ajudar, lembrando que você pode ajudar com qualquer valor, né, que você conseguir. A gente, tanto nas nossas redes sociais, da Cooperforte, do Instituto Cooperforte, você encontra lá a informação com o QR Code para fazer a doação. A gente tem uma forma de prestar contas muito transparente para todo mundo ter tranquilidade para onde foi o dinheiro, como é que foi utilizado, né? E essa contraparte da Cooperforte de doar R$1 para cada real doado também é uma forma da gente se mobilizar, dobrando o impacto das nossas ações e da ajuda que a gente pode dar para essa população. É isso aí, nós só temos que apoiar, viu, Bela? Obrigada. César, querido, obrigada pela companhia esclarecedora nessa jornada de educação financeira. Quem quiser assistir, indicar, compartilhar, os vídeos anteriores estão à disposição no canal Cooperforte no YouTube, no nosso site www.cf.coop.br. Você tem lá os 3 últimos episódios, a gente já tratou de orçamento pessoal e planejamento financeiro, já tratamos de hábitos de poupança e investimentos, já tratamos de consumo planejado, uso consciente de crédito e negociação de dívidas. Hoje estamos tratando desse tema super atual, que é o imposto de renda, e virão mais, até o final do ano, ainda teremos mais 5 encontros para tratar de educação financeira. Resumindo o que a Bela fala, é uma grande jornada, né? É uma jornada financeira. Vocês, através desses vídeos, poderão fazer um checklist financeiro da sua situação financeira,
E, obviamente, muitos de vocês já estão acertados, com certeza, mas poderão se acertar mais ainda. Porque o objetivo maior é a qualidade de vida e dar condições para que vocês possam ser pessoas felizes. Esse é o grande objetivo da educação financeira, né? A educação financeira tem esse escopo de permitir que as pessoas tenham uma certa racionalidade no uso do dinheiro. Porque o dinheiro não é o mais importante, a gente sabe disso, mas cuida da sua saúde, cuida do seu bem-estar. Isso que é fundamental. E é um prazer receber vocês aqui nesse vídeo e nos próximos que teremos. Agora, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, escreva para a Cooperforte e nós vamos abordar esses temas nos próximos encontros. Um grande abraço e é um prazer estar com vocês aqui e com você também aqui, Bela. Obrigada, amigo. Juntos, é porque a gente quer isso. A gente quer que a gente, quando se une, a gente junto pode construir um futuro financeiro ainda mais sólido e ainda mais próspero para todos nós. É isso que é interessante. Muito, muito obrigado. Obrigada. Agradecemos também aos nossos parceiros aqui da FENAB que nos concedem o uso desse espaço maravilhoso para a gente gravar os nossos podcasts. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Fiquem ligados.